meninos, tudo bem? E nessa aula nós iremos falar sobre as virtudes dos antigos e a virtude dos heróis. Desde já eu quero agradecer a todos que estão realizando as atividades e meus parabéns, viu? Em breve estaremos de volta e nós iremos pegar atividades do caderno e livro referente à disciplina de matemática, todos atualizados. Tudo bem? Então vamos lá, tem aí cadernos em mãos e Bíblia pra gente poder fixar isso daí. Antes eu quero deixar pra você um versículo em Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, que assim diz: Meu filho, se aceitares as minhas palavras e os meus mandamentos, guardares dentro de ti, tornando atento o teu ouvido à sabedoria, e se inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por sabedoria e a prudência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e a procurares como a tesouros escondidos, entenderás então o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, iremos reforçando falar sobre a virtude dos antigos e a virtude dos heróis. A virtude dos antigos. Essas virtudes dos antigos, elas são chamadas geralmente de virtudes cardeais. Por quê? A gente entende como cardeal aquilo que é fundamental em torno do qual gira o ser humano. O que é uma virtude? Uma virtude é uma capacidade ou uma aptidão para levar avante ações adequadas ao homem. Entre as virtudes adquiridas pelo homem, estabelece-se 4 que são fundamentais, ou capitais, as quais estão subordinadas a outras, ou seja, são acessórios. Vamos lá, quais são? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. São essas 4 virtudes que prevalecem desde os antigos. O que é prudência? Prudência é aquilo que permite ao entendimento reflexionar sobre os meios conducentes a um fim racional. A prudência, ela se manifesta através de algo intelectual. Ela não é realizadora de atos morais, mas ela, por facilitar a escolha, ela pode guiar a vontade, a fim de que a pessoa se dirija, após a seleção feita pelo entendimento, para os fins benéficos ao homem. A prudência, ela exige o quê? Reflexão, capacidade atencional para examinar os juízos e as ideias, para descobrir os meios mais hábeis, inteligência, capacidade de resolver com clareza e segurança, de modo a alcançar as melhores soluções. Então, a pessoa prudente é aquele que pensa antes de agir. Ele é cauteloso, ele é alguém meticuloso, né? Como a gente pode dizer, simplificando a palavra prudência. Então, ele pensa antes de agir. Ele é prudente para não causar problemas futuros. A segunda virtude que prevalece desde os antigos é a fortaleza, ou também conhecida como valentia. Ela consiste na capacidade que a pessoa tem de enfrentar os perigos que se oferecem diante da situação proposta. A gente pode chamar também a fortaleza como heroísmo. Alguém que enfrenta até a própria morte. A gente sabe que o medo é o estado emocional que detém o ser humano ante o perigo. Já a fortaleza é uma vitória sobre esse medo. A audácia é um desafio ao risco e à morte. É uma virtude quando a gente refreia, né? Porém, a pessoa que tem uma valentia, a pessoa que ela obtém essa virtude de fortaleza, é aquele que, por exemplo, recebe a notícia de um câncer, mas que ele é forte para não se entregar ao câncer, e sim para saber
fortaleza, aquilo que mantém a pessoa firme, por exemplo, para alcançar seus objetivos. E ele é um herói de não desistir da sua família, de não desistir dos estudos, de não desistir de uma qualidade de vida melhor. Ou seja, a fortaleza te faz resistir o contratempo ou a situação do momento. A terceira virtude é a temperança. Essa virtude ela é aquela que aperfeiçoa constantemente a potência petitiva, sensitiva, de modo a conter o prazer sensitivo dentro dos limites estabelecidos da sã razão. Ou seja, a moderação é a temperança, por exemplo, no comer, a sobriedade, por exemplo, no beber, e a castidade, por exemplo, no prazer sexual. Então, há outros auxiliares na temperança. A pessoa bebeu, ela vai poder dirigir? Não, né? Ela tem que ter temperança para entender que se ela dirigir, ela corre um risco de vida. Como o sentimento de honra, a humildade, que é a moderação na tendência a salientar-se, a mansidão, que é a temperança em refrear a ira, e a clemência, que se manifesta na indulgência ao castigar, e a modéstia, que é a temperança nas manifestações exteriores. Então, a pessoa que ela tem temperança, ela sabe lidar com a situação de maneira branda, como podemos assim dizer. E a quarta virtude, que prevalece desde os antigos, é a justiça. É aquela que a gente consiste na atribuição, na equidade, no considerar e respeitar o direito e o valor que são devidos a alguém ou a alguma coisa. O domínio da justiça permite o equilíbrio da moderação, da temperança, da fortaleza e da própria prudência. Essas quatro virtudes, elas são acessórios. Todo o trabalho que a gente tem, a preparação de seres humanos para que possam adquirir por meios mais aptos e eficientes, elas são poucas estudadas pelos modernos que a esquecem e não lhes dão o valor que elas realmente têm. Então, dentre essas virtudes cardeais, existem também as virtudes teologais, que a gente não irá entrar em detalhes. Mas as virtudes teologais são aquelas que são adquiridas por você por hábitos constantes que você tem, que aparecem espontâneo durante seu dia a dia. Ou seja, são produtos de um hábito humano. Por exemplo, você tem fé que irá passar de ano, certo? Tem fé que irá concluir o ensino médio, né? Quem não tem fé, vamos colocando a fé em ação aí. Tem fé que irá conseguir algo que você tem sonhado. Então, fé é algo hábito seu diário. Você tem fé que você vai acordar amanhã, talvez, né? Ou não? Aí depende do tamanho da sua fé, né? Outra é esperança. Você tem esperança de que vai poder almoçar, jantar, tomar café? Tem esperança de que você amanhã irá amanhecer com saúde? Esperança de dias melhores. Então, esperança de um futuro melhor. Esperança de que esse vírus, alguém irá encontrar a cura para eles. Então, é algo do hábito humano, são chamadas virtudes teologais, assim como a caridade, o amor também, que é algo humano, o amor pelo pai, pela mãe, né? Amor, os tipos de amor que existem estipulados através dos estudos, né? Então, assim, a virtude através dos antigos são essas que prevaleceram, e as teologais que estão dentro de nós continuamente. Aí, agora para fechar, qual seria a virtude dos heróis? Eu quero deixar aqui uma frase que assim diz: o melhor soldado não é o que ergue mais alto o sabre, mas o que corajosamente sacrifica a própria vida. A coragem forma, junto com a prudência, a temperança e a justiça, o conjunto das quatro virtudes cardeais
da antiguidade e da Idade Média, que fomos o que acabamos de falar. Dentre todas essas virtudes, a coragem ela parece ser a mais admirada do mundo. Descobriram agora qual é a virtude dos heróis? E por ser universal, é admirada também pelos maus e pelos estúpidos. A coragem é a virtude dos heróis, e os heróis são sempre admiráveis. A falta de coragem, segundo Aristóteles, é a covardia, e o seu excesso é a temeridade, a imprudência, e todas são desprezíveis. Será? Se é uma coragem justamente admirável, como saber? A coragem, a gente pode chamar de corajoso aquele indivíduo que consegue explodir um avião. Você consideraria um tipo de pessoa dessa corajoso? Uma pessoa que é capaz de matar muitas vidas sem pensar nas consequências que traria para essas famílias? Então, corajoso nem sempre é aquele que realiza coisas fora do comum para chamar a atenção. Não. Coragem, a gente pode colocar que é a nossa vontade determinada, sempre, seja para enfrentar o perigo, seja para enfrentar o sofrimento, ou seja para enfrentar a morte. Mas a coragem não é menos necessária para pensar, porque ninguém pode pensar por nós. É necessária para perdoar, porque ninguém perdoará em nosso lugar. É necessária para não ofender, pois a indulgência é uma virtude corajosa. A pessoa tem que ter coragem para perdoar, tem que ter coragem para pensar e não agir pelo impulso, tem que ter coragem para obedecer, tem que ter coragem para ser uma pessoa melhor, tem que ter coragem para estudar, tem que ter coragem para se superar, tem que ter coragem para mudar o seu estado atual, tem que ter coragem para vencer o seu próprio eu e as suas próprias limitações. A coragem é o que te leva para olhar para si mesmo, para se conhecer profundamente e reconhecer que é o orgulho, o egoísmo que nos tornam medrosos, covardes e indiferentes. Mas a coragem, talvez ela seja mais necessária no momento em que decidimos enfrentar a nós mesmos e no alto de humildade corajosa admitir que realmente eu posso estar errado. Então a maior coragem é reconhecer nossas limitações, o nosso eu e de que eu posso melhorar. E os heróis tiveram essa coragem. Você é um herói quando você consegue se superar a si mesmo. É preciso coragem para reconhecer a própria imperfeição e efetuar as mudanças internas difíceis, mas necessárias. Por isso, é preciso coragem para amar, pois só assim é que se conquista uma vida mais feliz. Então, vamos exercer essa virtude, que é preciso ter coragem para se tornar alguém melhor. Essa é a nossa aula de hoje, que você possa refletir quanto às virtudes, se ainda não tem, procurar ter coragem para cumpri-la e, diante disso, não nos esquecemos que o ato mais corajoso de toda a história foi alguém entregar seu próprio filho em favor de nós, pecadores e errantes. E essa é a nossa aula. Realize a atividade que eu deixei na plataforma e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!